Olá, bem-vindo à nossa Palavra Oportuna. Bem-vindo à Palavra Oportuna, um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. A Palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios, capítulo 6 e verso 2, o seguinte: eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Estamos iniciando agora o assunto de hoje da nossa Palavra Oportuna. Fiquem conosco, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para nossa edificação. Espero. Oi, tudo bem? De volta. E agora eu vou tirar a máscara para nós continuarmos, né? Então, na nossa Palavra Oportuna, o nosso assunto hoje é a vida e a morte estão sob a autoridade do nosso Senhor. Vamos seguir com uma reflexão muito edificante para o seu coração. Olá, graça e paz a todos e todas. Como a pastora acabou de falar, do tema da nossa Palavra Oportuna, que está baseado no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, dos versículos de 1 a 12. Estarei nesse momento fazendo a leitura. Reflita conosco. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. E logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E, não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e, pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, e disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Que maravilha, hein, Pastor Kilson? Nós vamos então refletir nos nossos corações, especialmente nós frisamos nesse texto a palavra autoridade, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra, porque até aquele momento ele falou então das questões emocionais e espirituais. Ele realiza uma cura emocional, uma cura espiritual, que é a questão da pessoa não carregar mais sobre si o peso dos pecados. Ele fala: perdoados estão os teus pecados, mudando o destino eterno de um homem. Mas quando ele fala sobre as questões terrenas especificamente, ele diz: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra. E aí então nós colocamos esse título tão maravilhoso, dizendo: a vida e a morte estão sob a autoridade do nosso Senhor. Amém? Recebe isso para você, para o seu coração. Então nós temos aqui uma passagem muito jóia do evangelista Marcos. E conforme nós falamos na pregação de domingo, Marcos é o escritor mais antigo dos evangelistas. Ele, vendo ali no seu tempo entre 65 e 70, após Jesus Cristo ter sido então morto, ressuscitado e ter sido assunto aos céus, aí houve então a questão da morte de Pedro. E quando houve o martírio de Pedro, foi um baque muito grande sobre os cristãos. Eles ficaram desanimados, eles estavam precisando de ânimo, de encorajamento. E então Marcos se levanta para reevangelizar os que creram e continuar então evangelizando aqueles que precisariam vir a crer. Então, por isso, ele começa o seu evangelho e ele é o primeiro que dá esse nome, chamando Evangelho, que significa boa notícia. Portanto,
quando eles davam as notícias que favoreciam Roma, eles anunciavam o Evangelho de Roma, tipo assim, a boa notícia de Roma. E aí, pastor Kilson, eles falavam só das questões que favoreciam o alto clero, aí eles chamavam de boa notícia. Então, em contraponto a isso, o que é que o evangelista Marcos faz? O Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, ou seja, uma boa notícia de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele começa relatando aqui João Batista, né? Que veio preparar o caminho. Ele relata, então, quando Jesus vem a João Batista, os céus se abrindo, a voz de Deus quebrando o silêncio de 400 anos e dizendo: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Depois ele começa a relatar uma sequência de milagres. Ocorre que a palavra do Senhor também diz que muitos milagres não foram registrados. João vai dizer que se registrasse, não teria lugar que caberia para guardar, né, tantos relatos. Mas esse especificamente, pastor, que ele fala aqui sobre essa questão, ele foi dado tanta ênfase que está em Mateus, Marcos e Lucas. Os três fizeram questão de registrar, porque é um milagre diferente, né? E é onde especialmente Jesus enfatiza que tem autoridade sobre a terra. E aí, então, nós percebemos que o Marcos começa, então, essa questão. E aí, ele vai dizer, então, vai relatar isso, dando ênfase ao seguinte: Jesus, ele começa a visualizar que as pessoas vinham para onde ele estava. Mesmo quando ele ia orar em local secreto, né, nos montes, o povo vencia os obstáculos para ir onde ele estava. Mas eles estavam muito interessados numa cura física, eles estavam muito interessados para resolver um problema urgente, eles estavam muito interessados numa solução pessoal. Portanto, vira uma decepção quando ele diz ao paralítico: perdoado estão os teus pecados, né? Ele vê que no coração das pessoas, elas não queriam isso, queria apenas ver o milagre físico, né? E então, Jesus visualizou tudo isso e ele sai daquele lugar, volta para Cafarnaum, onde era a sua casa. Estando na sua casa, pastor Kilson, então transcorre todo esse cenário que o senhor acabou de ler, né? Nós vemos aí que tem os amigos que ajudam, levam, né, coloca ali dentro da casa, abre o local, coloca diante de Jesus. Jesus olha para aquele homem, chama de filho, diz para ele ter bom ânimo, né, que é Mateus quem registra a questão do ânimo, ou seja, realiza então 3 curas, pastor, conforme nós mencionamos no domingo, né? Quando ele chama filho, alguém que talvez até sentia um peso para a sua família, um peso para os amigos. Oh, meu Deus, tem que estar me ajudando, me arrastando para todo lugar. Talvez com medo, talvez inseguro, assustado, né? Porque uma pessoa que tem deficiência física, ela tem medo até que a gente tire de um lugar para sentar em outro. Se segurou direito a cadeira de rodas, né? Então, eu penso que ele estava com medo, assustado, talvez assim, temeroso da reação de Jesus, questão de ter rompido o telhado, né? Mas Jesus olha e diz: filho. Então ali ele começa uma cura interior na vida daquele homem. Ele diz: tem bom ânimo. Com certeza ele viu um homem desanimado, porque Jesus nunca deu palavras irônicas, nenhuma palavra fora de propósito. Se ele disse isso, com certeza ele que vê além, né, da matéria, melhor do que nós, ele visualizava um homem já triste com a sua condição, com certeza. E aí ele fala: filho, tem bom ânimo. É a primeira cura, que é a cura dos sentimentos. Com certeza esse homem, né, no seu físico já tinha atrofiado algumas partes. Ele uma questão, conforme eu falei, roupa não fica bem, porque a pessoa que está deitada muito tempo, cabelo não fica bem, a nossa aparência, o hálito não fica bom, né? É uma questão difícil, mas ele olha e fala: filho, alegre-se. E aí ele diz: olha, os teus pecados estão perdoados. Segunda cura, que é a questão que muda o destino eterno de uma pessoa, a salvação. Né? E aí há aquele contraste, né, de maneira que as autoridades ali, que eu até falei que Satanás estava lá sugestionando os mestres da lei, porque tudo que se opõe a uma obra que Jesus Cristo está fazendo é obra satânica, seja ela da carne, seja de cunho espiritual, porque as coisas carnais, elas são diabólicas, porque a carne resiste ao Espírito Santo também. Então, aí ele fala, então, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem, e eu até mencionei, o Filho do Homem era um título dado ao Messias que eles aguardavam. Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados.
levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E diz que o homem levantou. Essa autoridade, pastor. Eita glória, quando eu penso nisso. Essa autoridade de Jesus, ela é frisada em outros momentos também, né? E no momento que eu acho oportuno também a gente falar, que Jesus, quando ele está enviando os seus discípulos, ele fala essa mesma palavra, ele fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ele fala, ide, né, vão, façam discípulos de todas as nações, né? Então, eu busquei uma vez uma informação sobre essa questão da palavra autoridade aqui, como nós estamos falando de um tema de autoridade, e ela fica muito próximo da palavra autorização, ou seja, ele tinha autorização de Deus para curar, como cura aqui esse paralítico, né? Também tinha autoridade para perdoar pecados, ele tem autoridade no céu, na terra, debaixo da terra, porque ele venceu o diabo, né, nos deu vida eterna, e isso é algo tremendo, algo poderoso da palavra. Ele também tem autoridade para nos dar autoridade para pregar a sua palavra, para curar os enfermos, e assim nós vamos vendo que a palavra de Deus ela é poderosa, maravilhosa, os ensinamentos de Jesus. Até mesmo porque ele fala isso, que vos dou autoridade para pisar na cabeça da serpente. Eita, meu irmão, minha irmã, recebe aí, né, que é uma autoridade dada pelo Senhor. Então, veja bem, ele realiza essas 3 curas, né? Ele fala dessa maneira, mas para que todos saibam que o Filho do Homem tem autoridade. Então, nós mencionamos, enfatizamos que muitas pessoas ainda hoje têm uma limitação de buscar as bênçãos de Deus, o milagre de Deus, por coisas passageiras e provisórias, infelizmente, né? A gente vê, percebe todas essas questões, até mesmo quando alguém procura uma cura, por exemplo, e ela é muito abençoada em outras áreas, né? Sabe que é perdoada por Deus, mas ela, de certa forma, fica insatisfeita porque o que ela veio, de fato, buscar seria uma outra questão, né? Então, mas o Senhor, conforme nós falamos, ele tem um milagre maior do que apenas as coisas passageiras, maior, né, indizível, infinitamente mais do que nós podemos pensar e imaginar, porque eu e você não sabemos nem pensar como é o céu, como ele preparou para nós, pois a palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca penetrou em coração humano. Então, amados e amadas, eu até falei que hoje uma questão urgente que as pessoas buscam é que Deus as livre do Covid-19. Né? Muitas pessoas estão correndo a Deus num desespero, por favor, me livre e livre a minha casa. Tanto é que diz, tranca a sua casa, unja as portas, a janela, porque ela pensa numa casa. Há pessoas mandando remédio para famílias que estão longe, porque só pensa na sua família. Então, veja bem, elas estão num desespero para ser livre de um vírus que ora assola a humanidade. Mas pode ser que muitas pessoas possam se livrar do Covid e continuem com uma vida vazia. Né? Continue então com uma alma amargurada, continue na solidão, e solidão não estou dizendo de pessoa que fica só e mora só, tem pessoas que estão no meio de multidões e estão com solidão, né? Com depressão, pode ser que a pessoa continue indo para o inferno, porque ela não alcançou. Continue com o vírus do pecado, né, pastor? O vírus do pecado. Esse é um vírus mortal, muito mais do que o Covid-19, com toda certeza. Exatamente, pode continuar também carregando culpas por conta dos muitos pecados, né? Então, talvez você seja uma pessoa que só queira ser curado ou queira uma fuga do vírus, né? Contudo, o Senhor que te ama tem algo infinitamente melhor para a sua vida, que vai mudar a sua história e mudar o seu destino. Amém, queridos? Então, o Senhor, eu entendo que naqueles 2 momentos, quando ele diz, filho, tem bom ânimo, eu acho que a fala dele é uma fala assim que inundou aquele homem, transbordou seu coração. E diz que Jesus viu a fé dele, né? Vendo a fé dele. E dos amigos. E dos amigos também tiveram toda aquela estratégia, vou dizer assim, né? De deixar ali, baixar ali, né? A cama ali daquele paralítico até Jesus, no lugar exato onde estava. Então, isso foi uma atitude de fé. E nós devemos também, nesse tempo, ter uma atitude de fé diante de Deus, né? Exatamente. E aí, então, mas quando ele vê a dureza dos corações, eu imagino que ele bradou, mas para que vocês, né? E agora ele não está dirigindo só aquele homem, mas ele está falando a todos e a mim e a você também, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra. E eu trouxe uma fala de John Piper, quando ele faz um apanhado geral, né? E ele está escrevendo sobre o Covid, quando ele faz o apanhado geral e ele diz que o Senhor
tem autoridade, ele traz desde Gênesis. E aí ele diz que o Senhor tem autoridade sobre o vento, tem autoridade sobre raios, neve, sapos, piolhos, moscas, gafanhotos, codornizes, vermes, peixes, pardais, gramas, plantas, tem autoridade sobre a fome, sobre o sol, portas de prisão, cegueiras, surdez, paralisia, febre, toda doença, tem autoridade sobre os seus planos de viagem, se sim ou se não, né? Ele tem autoridade sobre o coração dos governantes, que ele chama dos reis aqui, tem autoridade sobre nações, sobre exércitos, sobre assassinos, ele tem autoridade sobre morte espiritual, autoridade sobre morte natural, ele tem autoridade sobre pandemia, para parar ou para fazer seguir, ele tem autoridade sobre a sua vida. A morte e a vida estão sob a autoridade do nosso Senhor. Aleluia, né? Então foi essa a nossa reflexão. E eu fechei, então, e aqui eu fecho essa devocional, né, pastor? Deixando aqui uma frase de Henry Martyn. Quando, então, ele era missionário na Índia e ele traduziu, né, o Novo Testamento para o persa. E aí foi a época de uma peste que dizimou milhares de pessoas. E ele então fez um relato. Ele disse, bom, a peste está aí, mas até que eu termine a tradução do Novo Testamento para o persa, a minha vida tem muita importância nessa terra, né? Ele diz, mas quando eu concluir a tradução do Novo Testamento, a minha vida tem pouca importância. Para ele, tanto fazia, né, ficar, ou se ele fosse para casa, né, para o seu lar celestial, estava tudo em ordem. Então, resumiu-se tudo que ele disse numa frase dizendo, sou imortal nesta terra até que a obra de Cristo para mim seja concluída. Amém. Então, a sua vida, a minha vida, está sob a autoridade do nosso Senhor. Enquanto a obra de Cristo não for concluída na sua vida, você é imortal nessa terra. Aleluia. O propósito de Deus ainda não terminou. Não terminou. Na sua vida, enquanto não terminar o propósito de Deus sobre as nossas vidas, nós continuamos ainda imortal nessa terra, porque já somos imortais para sempre, né? Eternamente, né? Amém. Glória a Deus por isso, né? Amém. Oremos? Ore comigo. Antes de nós orarmos, pastora, deixa eu só falar aqui algo interessante que chamou muita atenção também no meu coração, que nós estamos preparando essa palavra oportuna para vocês, né? Principalmente o povo metodista aí de Urupá, de Paraná, né? Nossa igreja, para que você possa então compartilhar isso na sua casa, no seu lar, né? Como um culto familiar, um culto do lar, entendeu? Então, para que você possa então refletir um pouco mais, compartilhar assim com a sua família, com a sua casa. Então não deixe de compartilhar, não deixe de refletir, porque eu acho que isso é importante nesse tempo para nós. Muito Pode bem. orar, pastora. Oremos. Pai, obrigada, nós te bendizemos por essa linda oportunidade. Obrigada pelo tempo da palavra oportuna que nós iniciamos para abençoar esses corações, para que eles possam compartilhar, refletir juntos após essa palavra. E no nome de Jesus Cristo nós abençoamos essa casa, as famílias, todas as pessoas que nos ouvem agora. E nós concluímos, meu Deus, declarando então essa frase, meu Deus, de Martyn. Então Henry Martyn, quando ele disse sou imortal nesta terra até que a obra de Cristo para mim seja concluída, nós entendemos que toda autoridade pertence ao nosso Senhor e nada avança e nada regride se o Senhor não ordenar. Muito obrigada, no nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, amém? E graças a Deus, e até a nossa palavra oportuna. Até a próxima palavra oportuna. Estará aí nas redes sociais, nos nossos canais do YouTube e do Facebook. Tchau, Deus abençoe.